sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou fazer a correção das páginas 219 e 220, que é a interpretação do texto crônica, que eu deixei para vocês realizarem, questões 1 a 10. E irei fazer também a correção do texto interpretação do PowerPoint. Vou iniciar com a correção do texto do PowerPoint, ok? Esse texto, turma, também é uma crônica, diferente da crônica que traz o livro de vocês, sobre a aranha. Porque o texto sobre a aranha é um texto bem longo. Geralmente, crônicas são textos mais curtos, né? Mas o que acontece? Aquele texto é considerado uma crônica porque existe um pouco ali do cômico, um pouco ali do surrealismo, né? Uma aranha que gosta de música. Então, ali também tem presente uma crônica, embora ele pareça mais com um conto, não é verdade? Mas só que a maioria das vezes, quando temos uma crônica, é um texto geralmente mais curto, é como se a crônica fosse uma anedota um pouco maior, porque o que é anedota? É um tipo de texto humorístico, não é verdade? A crônica também, ela é um gênero que puxa para o humor, para o cômico também, mas ao mesmo tempo pode ser também um texto que critica algo, bom? Então, a televisão. A televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças assistir a televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu gosto e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. José Paulo Paes. Então aqui eu tenho um outro exemplo de uma outra crônica mais curta, ok? Aqui o humor se faz por quê? Porque ele fala, tem uma parte que ele fala, os doces que aparecem enunciados não tem gosto, né? A gente não pode comer. Então eu prefiro da minha mãe porque os dela sim eu posso comer, tá? Então qual é o meio de comunicação ao qual você se refere? Muito simples, televisão. Aqui, conclusão, o autor chega no final do texto, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. A definição de televisão dada pelo autor é uma caixa de imagens que faz barulho. Essa 4 eu não concordo com nenhuma das questões que estão aqui, porque quem que é o narrador da história? Tá na cara que é uma criança, tá? Ele esqueceu de colocar essa parte aí, coloca um bicho imitando gente, um adulto, a televisão. Não concordo com nenhum desses e acredito que vocês também não. Lê o texto novamente, a gente vai saber que é uma criança que está narrando a história, então faltou uma questão ali, tá? No trecho, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela, a palavra sublinhada refere-se a quê? Refere-se à televisão, dentro da televisão, tá? Então, a 5 é a televisão e a 4, se você colocou alguma daquelas ali, li o texto, dá para perceber que é uma criança que está narrando a história, então eu não concordo com nenhuma daquelas opções, eu acho que faltou uma, então eu coloquei criança, ok? Interpretação do texto da aranha, tá, turma? A história da aranha surpreendeu você porque comente com os colegas e ouça o que eles têm a dizer. Bom, é uma resposta pessoal, cada um tem o seu ponto de vista, tem pessoas que podem ter, né, alguns de vocês podem ter gostado, outros não. Então você vai colocar isso, gostei, por que você gostou, quais os pontos que levaram a você ter gostado da história. Não gostei, por que eu não gostei, ok? Bom, particularmente eu gostei porque eu achei uma crônica diferente, tá? Porque como eu disse a vocês, a crônica geralmente é curta e é levado mais para o lado cômico ou um lado que você faz alguma crítica. Tem isso na história? Até tem. Só que na história eu achei interessante porque é um texto que tem diálogos, né? Nós
podemos perceber através das travessões do personagem Enéas que ele dialoga o tempo todo. Então tem diálogo, o texto já não é um texto curto, é um texto longo, é bem diferente das crônicas que nós podemos ver em jornais, em revistas ou até mesmo em textos, livros de crônica, tá? A característica da crônica de ser uma narrativa ligada às situações do cotidiano pode ser verificado no fato que é corriqueiro de uma pessoa encontrar outra e contar-lhe uma história acontecida com um conhecido. Logo no início da narrativa, um personagem quer convencer o narrador, que também é personagem, a escrever um conto sobre um caso que lhe foi relatado. Quem é o personagem que quer convencer o narrador a escrever o conto, então? É o Enéas, tá? Enéas. Onde acontece a conversa entre eles? No corredor de um prédio próximo à porta de um elevador. Próximo à porta de um elevador. Que motivo o narrador alega para não ouvir o caso? O narrador estava com pressa, queria pegar logo o elevador. Esse é o motivo ao qual ele alega, né? Que acontecimentos possibilitam que o narrador acabe ouvindo a história que seu colega tem a contar? Primeiro, a chegada de um terceiro personagem, que passa a participar da conversa. Depois, o elevador, que ou está cheio ou sobe em vez de descer. Por fim, o interesse que a história desperta no narrador. Qual é a história que o personagem insiste em contar como sugestão de um assunto para um conto? A história de um homem que acaba se afeiçoando a uma aranha, porque descobre que ela gostava de ouvi-lo tocar violão, o que é um pouco surreal aí, né? A outra história dentro da crônica é contada ao narrador na porta do elevador. Quem são os personagens principais dessa outra história? Então seria o Melo, violeiro e a aranha. Quando fala personagem principal, eu não preciso colocar as secundárias, ou seja, as principais são aquelas que mais participam, que mais se falam na história ou que mesmo se interage dentro da história, tá? Então, as secundárias são aquelas que menos aparecem. Quais são as características de Melo apontadas pelo personagem da crônica que conta a história dele? Então, eu tenho aqui, aqui embaixo, um violinista famoso, romântico e sentimental, que é dono de uma torrefação e de uma ou mais fazendas de café. Onde se passa a história? Na casa da fazenda de Melo, na Alta Paulista, região oeste do estado de São Paulo. Como é caracterizado o lugar? Como um casarão desolador, um verdadeiro deserto. Quando se passam as ações nessa outra história, à noite, durante alguns meses. O que acontece nessa história? O violinista descobre uma aranha que gostava de música e saía da toca sempre que o ouvia tocar violão. Então aqui eu tenho as características de uma narrativa. Reparem, porque ele fala aqui, lugar, que é onde se passa, como é caracterizado esse lugar, quando se passa as ações, que é o tempo, né, cronológico, o que acontece na história, que é o enredo, tá? Quem são os personagens? As personagens, preciso de ter personagem para ter uma narrativa. As características de Melo, né, apontadas pelo personagem da crônica, quais são essas características? Então, a número 3, ela tem tudo que nós precisamos para produzir uma narrativa, seja um conto, uma crônica, uma fábula, ok? A aranha é vista na história de duas maneiras, como um bicho ameaçador e como um bicho companheiro, com comportamento quase humano. Copie do texto palavras e expressões que caracterizam cada um desses modos de ver a personagem. Então, eu tenho aqui, bem aqui a 4, bicho ameaçador, enorme, cabeluda, bicho horrível, bruta, grande, monstruosa, bicha, bichona, pernona, cabeluda, bicho venenoso e agressivo, pernão cabeludo, vulto escuro.
E bicho companheiro eu tenho com comportamento quase humano, sabida, fascinada, ar pacífico, familiar, amiga da música, cabeluda, fã de O Luar do Sertão e de outras modinhas, companheira de noitadas, coitada, companheira fiel, velha amiga, coitadinha, ok? Então eu tenho a número 4 aqui, distingue os dois bichos, o ameaçador e o companheiro, tá? 5. O que faz com que a aranha, a princípio considerada monstruosa, passasse a ser distração e a companheira de Melo? Então, o que é que nos intriga? O que? A música, porque ela gosta de música, de vê-lo tocar. À medida que Melo e a aranha vão ficando companheiros, o personagem Enéas vai mudando a forma de se referir a ela. Compare o uso do pronome ela nas frases do texto. Então, eu tenho aqui, primeiro, para ver se ela voltava e voltou, né, no parágrafo 42º. Queria saber se ela voltava também. Ela, com e grande, chegou até a pôr-lhe nome, não me lembro qual. Então, eu tenho aqui, na frase 1, o uso de ela é comum. O pronome foi empregado para substituir o substantivo a bicha. Explique o uso das aspas na frase 2 e o emprego da palavra ela com inicial maiúscula na frase 3. Então, eu tenho aqui a número 6. À medida que aumentava o entendimento entre o fazendeiro e a aranha, o narrador vai personificando o animal, ou seja, dando um tratamento de pessoa a ele, tá? Por isso o uso aí dos pronomes ela. No final da história, de acordo com o ponto de vista de Melo, a aranha é uma velha amiga. E do ponto de vista do visitante, o que a aranha representa? Então, a aranha representa um perigo, porque afinal de contas é uma aranha venenosa, né? Observe com atenção as palavras usadas nesta frase. E num salto violento caiu sobre a aranha, esmagando-a com o sapatão cheio de lama. Agora leia a frase seguinte e assinale a alternativa que a complete da maneira que achar mais adequada. Do modo como é narrada essa passagem do texto, o que se pretende mostrar é a situação de fragilidade da aranha, a situação de perigo vivida pelo visitante. Então, seria qual? A letra A situação de fragilidade da aranha, ok? Releia. E vocês não imaginam o desapontamento, a humilhação com que ele ouviu toda essa história que eu contei agora. Aqui repetiu, aí eu não vou falar novamente não, tá? Porque o visitante ficou desapontado e humilhado ao ouvir a história da aranha? Então, por quê, turma? Porque ele, sem saber, havia matado a velha amiga do dono da casa. Que triste, né? No final das contas, o que acontece aí com essa crônica? Ela é um pouco cômica justamente por causa disso, né? É um outro apontamento aí que nos traz esse cômico dentro desse texto, né? Porque ele fica desapontado, né? Por quê? Porque sem querer ele não sabia que ela era uma velha amiga do dono da casa e acaba fazendo o quê? Matando. Obviamente, quando você vê um bicho desses, né? Seja uma aranha, vamos supor aí, uma cobra, um bicho venenoso, né? Não digo outros tipos de bicho, mas um bicho venenoso, até mesmo, vamos colocar aí um rato. Tem os hamsters, né? Mas vamos colocar, aparece um rato, você vê um rato, você fica desesperado. A primeira coisa que você vai fazer é tentar matá-lo, não é verdade? Se você consegue,
Para você isso é melhor ainda. Então, quando você mata esse tipo de bicho que você considera nojento, considera venenoso, que alguns são mesmo venenosos, o que acontece quando você acaba de matar esse bicho? Você se sente aliviado, mas imagina você depois ficar sabendo que esse bicho, mesmo sendo um bicho venenoso, é uma velha amiga de alguém. Você vai ficar o quê? Se achando o quê? Você vai ficar desapontado, vai ficar constrangido com aquela situação. A questão 10. O texto começa com uma pergunta. Quer assunto para um conto? Depois de ter lido a história da aranha, que apreciava música, qual é a sua opinião? Esse foi um bom assunto para um conto? Por quê? Bom, é uma resposta pessoal. Toda vez que eu tenho uma resposta pessoal, turma, e ele fala assim, por quê? Ou então, justifique a sua resposta, não vale apenas colocar sim, não, gostei, não gostei. Você tem que justificar o motivo, tá? Então, por isso que tem o porquê, o justifique. Toda vez que tem isso, é o que? O motivo pelo qual você gostou ou não. Então, ele começa, perguntando, que é um assunto num conto, depois de ter lido a história da aranha, que apreciava a música, qual é a sua opinião? Então, a sua opinião em relação a isso, esse foi um bom assunto para um conto? Vocês acham que é uma crônica, mas esse texto pode ser transformado em um conto? Mais ou menos essa resposta que você deveria dar. Sim, poderia, não poderia. E por quê? Por que você acha que pode ou não ser um conto, ok? Então, embaixo eu tenho aqui, minha biblioteca, está em um livro de vocês, A Linguagem dos Animais, Contos e Crônicas sobre Bichos, vários autores, boa companhia. Então, aqui eu tenho um livro, que se você tiver a oportunidade de ler algum dia, faça a leitura dele, porque traz aí algumas características, algumas curiosidades sobre alguns bichos, através de quê? De contos e de crônicas. Tá? É interessante. Então, toda vez que tem aí uma oportunidade que eles colocam aí para vocês no livro, é porque é uma sugestão de um livro, tá? Então, escritores consagrados de todos os tempos se reúnem nessa antologia de contos e crônicas sobre animais. Esses seres tão presentes da vida e na literatura, tanto brasileira quanto universal. Tem pessoas que gostam muito desse tipo de texto, que fala sobre os animais. Então, aí é uma sugestão, tá? Então, turma, aqui nós vimos até então o gênero textual crônica. Nesse texto do livro, ele se mistura um pouco de conto com a crônica. A crônica é um texto voltado mais para o humorístico, que também pode trazer alguma ironia, dependendo do que está falando, tá? O conto se difere, nós já vimos, os contos maravilhosos, mas temos dois tipos de contos. Temos aqueles contos também que trazem as fantasias, como Alice no País da Maravilha, e outro tipo de conto que traz aquela fantasia. E tem os contos também que acontecem no nosso dia a dia que nós podemos transformá-los em conto. O conto também é um gênero textual não tão longo, é um gênero textual também um pouco mais curto, que envolve a narrativa mais de um centro só, de um enredo apenas, que fica naquele conflito apenas. Tá? A crônica também é um texto mais curto, geralmente humorístico, e que pode trazer alguma ironia vinculada em jornais, revistas, e pode sim haver livros de contos, como eu falei com vocês que eu tenho um mérito veríssimo. E de crônica. E os contos também pode vir através de livros, pode estar escrito em alguma revista, talvez, dependendo do jornal, em algum jornal. Esse do livro, ele se difunde entre conto e crônica, ele traz um pouco aí parecido do conto, mas ao mesmo tempo é uma crônica, ok? E da televisão é apenas uma crônica, tá? Do primeiro texto que nós vimos aí no PowerPoint é apenas uma crônica, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse gênero. Eu termino a aula por aqui e lembrem-se sempre juntos no caminho certo.